uma das poderosas ferramentas do gestor, que é a questão do feedback, a arma poderosa do feedback. Feedback é um dos momentos mais importantes numa gestão de um gerente de loja, porque é a melhor ferramenta de gestão, porque é o momento que você vai fazer alinhamento com o seu time, você alinha todas as expectativas, você mostra para o seu colaborador aonde ele precisa ajustar, como precisa ajustar. Semanas passadas eu fiz um feedback com uma colaboradora nova, que tinha acabado de entrar na companhia, só que estava com o hábito de chegar atrasada. Então, nós fizemos um feedback muito forte, muito esclarecedor, com muito respeito com o colaborador. Conclusão, ela mudou completamente o comportamento. O gerente da unidade já estava assim, querendo já acabar com o contrato dela quando vencesse os primeiros 30 dias, já dispensá-la. Mas depois do feedback, ele falou para mim, Isaac, ela mudou da água do vinho, já se tornou uma das minhas melhores colaboradoras na operação. Isso por conta do feedback. Feedback ele é muito importante. Ele evita frustrações e até mesmo demissões. Porque muitas das vezes as pessoas têm um alinhamento diferente, gestor. É similar a um casamento. Você vai casar com uma pessoa, você tem 40 anos de idade, você vai casar com uma outra pessoa. Quando você vai casar com uma outra pessoa, você tem que imaginar que você já tem um histórico de vida de 40 anos. Foram 40 anos com hábitos que às vezes você achava que era o melhor. O mesmo acontece com o colaborador. Às vezes tem colaborador que chega na nossa companhia e ele está com comportamentos e atitudes de experiências passadas. Hoje, infelizmente, muitas famílias não têm uma base sólida assim, de maneira adequada. Muitas das vezes, os comportamentos que ele carrega de casa, ele é refletido no trabalho. Eu nunca esqueço de um colaborador que eu tive o prazer de trabalhar com ele, que ele tinha uma tendência que tudo ele falava palavrão. Ele falava muito palavrão durante o dia, mas muito, muito, muito. E isso incomodava todos na companhia. E no feedback era sempre reforçado isso. Mas sabe qual foi a surpresa? Que numa festa de confraternização onde foi chamada a família, percebeu que a família deles, inclusive os filhos pequenos, também falavam palavrão. Ou seja, era o ambiente que a pessoa vivia. Para ela, o palavrão era como se fosse uma conversa comum, como se fosse uma gíria em alguns tipos de pessoas. Então, por isso que um feedback bem elaborado, ele evita frustrações e evita muito demissões. Mas qual é o perigo? O perigo é que 92% das pessoas, dos líderes, não sabem fazer o feedback. Inclusive, isso foi apontado na pesquisa da revista Você S.A. Apesar de ser a mais poderosa ferramenta de gestão, o perigo é que não sabem fazer. E aí o que acontece? Quando não se sabe se o líder não sabe fazer, também nós temos o contrário. Nós temos colaboradores que não sabem receber o feedback. E nesse ponto eu queria que vocês anotassem, se estiver anotando, 4 sinais e reações pós-feedback. Você vai dar um feedback para o colaborador, em geral, o que eu encontro são 4 tipos de reações. O primeiro tipo de reação desse colaborador que recebeu o feedback, primeiro ele fica com raiva. Tem pessoas que recebem o feedback, você está querendo ajudá-lo e a pessoa fica com raiva de você. E, às vezes sai com o pensamento e com a cara expressando a seguinte emoção: ah, se não gostou, por que não me manda embora? Se não está gostando. Esse daí é uma das grandes falhas de algumas pessoas que recebem o feedback. Eu até confesso para vocês que no início da minha carreira, eu também pensava assim. Então, note só, por quê? Imaturidade profissional. Eu tive de ter uma gestora que me colocou no eixo em um feedback. O segundo aspecto que a pessoa faz, ou a segunda atitude que alguns que recebem o feedback eles realizam, o segundo ponto é que a pessoa ela se faz de vítima. Ela fica triste. Você dá o feedback para ela, ao invés de ela sair assim, ó, já com pensamento de melhoria, não, ela já começa a pensar: ah, tudo que eu faço é errado,
não funciona, ai, que desgraça, ah, eu já sabia que eu não daria certo nessa vaga. Esse tipo de pensamento é um pensamento de quê? Limitado. A pessoa tem aquela, ela tem um problema de autoestima muito grande. Terceiro aspecto é a pessoa que recebe o feedback e faz uma autoanálise. Só que corre um risco. Ela escuta o que você tem a dizer, aí ela vai meditar, só que nesse momento que ela vai meditar, nós temos os 3 filtros cerebrais. E muitas das vezes, as decisões do nosso corpo, na verdade, muitas das vezes não, sempre, o nosso cérebro, a mente, ele vai tomar decisões baseadas em experiências anteriores suas. A tua mente não é tua amiga. Se a mente fosse amiga do ser humano, não havia tanto suicídio. Na verdade, você que tem que controlar a tua mente, porque às vezes sua mente vai te enganando. Muitas das vezes a sua mente, ela busca comportamentos negativos para justificar uma atitude positiva. Como assim? A gente pergunta para vocês: "Vocês fizeram tal coisa? Fizeram tal item?". Qual é a tendência natural? Arrumar desculpas. Arrumar desculpas é a sua, você está buscando um comportamento positivo para justificar uma atitude negativa. Nós sabemos que às vezes falta tempo, nós sabemos que às vezes você falta pessoas, nós sabemos que faltam às vezes recursos, mas por incrível que pareça, não importa em qual área que você está, sempre haverá as mesmas desculpas. Mas você viu? A sua mente engana. E essa pessoa que faz o autoanálise pós feedback, muitas das vezes ela analisa, baseado no histórico dela, a grande maioria, podemos dizer ali que 80% recusam o feedback. Como assim? Eles analisam o que foi dito e falam assim: ah, não, isso é só uma percepção dele. Ah, não, isso daí é só minha gestora que não gosta de mim. Ah, ela falou isso daí porque está com inveja. Ou seja, a mente dele enganou. E isso daqui, gestores, é para tudo, tá? Agora, o quarto aspecto, o quarto comportamento que alguns possuem no momento que recebe o feedback é aquele que a pessoa pega o código. Ela recebe o feedback, ela alinha a expectativa. Como assim? Vamos supor que eu recebi um feedback, o meu gestor falou que o meu problema é que eu estou falhando na organização das minhas tarefas. O que seria isso? Eu perguntar para o meu gestor: olha, eu entendi que você falou que eu estou precisando melhorar ou na organização, mas me conte, como que você tem visto isso? O que é organização para você? Geralmente, esses profissionais que eles aceitam feedback são os profissionais que mais crescem na carreira. Então, está aqui duas dicas para você que você está assistindo esse nosso bate-papo. Número um, é entender que no momento que você for fazer feedback, você vai ter esses 4 principais comportamentos dos seus colaboradores. E número 2, como você hoje reage para o feedback. Diante de um feedback que for dado por você, para você, por um consultor, por um gestor, pelo diretor da empresa, pelo seu coordenador da área, pelo seu gerente, pelo seu diretor, como você reage a isso? Saber disso vai ajudar demais, gestor, a você a ser um profissional ainda mais adequado. Todos nós precisamos melhorar em vários aspectos. Agora, como gestor, quais são os 5 erros que eu tenho que evitar no momento de fazer um feedback? Um dos maiores erros é esse, é não aplicar o feedback. 92% dos líderes não sabem, segundo a Você SA, e por isso não aplicam o feedback. O próximo é falar apenas o quê. Falar o que está acontecendo, o que está te incomodando. Você só apresenta o problema para o colaborador, mas não monta o plano de ação. É mais ou menos eu chegar para um colaborador e falar assim: olha,
você está bem, tá parabéns, eu estou gostando do seu comportamento, só que você precisa vender mais. Poxa, o colaborador sabe que precisa vender mais. Quem atua na área comercial sabe disso. Ele sabe que ele precisa vender. Não adianta você ficar só todo dia falando na matinal. Você precisa vender, precisa vender. Ele sabe disso. Agora você tem que ensinar o como. O que eu preciso fazer para sair do meu estado atual para o meu estado desejado. Porque você tem uma visão diferente. Então, alguns apresentam feedback simplesmente falando assim, ó, o que é, qual é o problema que você tem, qual que é o gap, qual é a distância que você tem, mas não monta o plano de carreira. O terceiro é, você apresenta, alguns até apresentam o que está incomodando, o plano de ação. Aí não adianta, né? Se você não vai cobrar, porque a ideia é, se você fez o feedback comigo esse mês e você já me apresentou que eu preciso melhorar, em, por exemplo, no atraso, que eu estou atrasando demais, eu chego atrasado na companhia, você fala assim, olha, inclusive, o que você precisa fazer? Ó, vamos colocar isso aí, ó, vamos fazer dessa maneira, faz o plano de ação. Você fala para a pessoa, olha, na sexta-feira, daqui 10 dias, você já marca, você já deixa marcado quando é que você vai ter um outro feedback. Porque com isso, você mostra para o colaborador que ele está no radar, que ele está no seu radar. O outro aspecto é que o feedback positivo pode ser na frente de todo mundo, mas o feedback de desenvolvimento, sabe, esse feed crawl, essa puxada de orelha, não pode ser em público. E muitas das vezes, até os donos das empresas cometem essa falha. Fica lá 3 meses sem falar com o time, às vezes só naquela correria, aí quando tem uma reunião, chama todo mundo da loja, chama todo mundo do setor, chama todo mundo da empresa e desce o porrete, dá um feed crawl em todo mundo. E às vezes cometendo até um erro, falando assim, ó, por exemplo, olha o Isaac aqui. Poxa, Isaac, eu confio em você, você é um cara sensacional. Poxa, mas isso é número que você me apresenta? Apesar de ele ter dado elogio, que o Isaac era sensacional, que o Isaac é parceiro, me deu uma pancada. Isso daí é um grande erro, expor o colaborador. E também, o quinto ponto é não fazer o feedback positivo. Uma certa vez, eu apliquei numa empresa um formulário de gerenciamento de desempenho. São algumas etapas e as pessoas, os colaboradores, tinham que dar a sua nota e depois o gerente dava a nota dele. E por incrível que pareça, quando eu recebi, eu vi que o gerente não deu nota 10 para nenhum dos seus colaboradores, em nenhum dos 10 aspectos analisados em cada colaborador. Quando eu fui perguntar para ele, a resposta foi: não, 10 é só para Deus. Os colaboradores eu dou até 9,5. Dá 10, ele vai se acomodar. Gestor, você já imaginou você ir na escola, que é um dos parâmetros que nós temos de notas, você vai na sua faculdade, vai na escola, você estuda demais, chega lá, o professor te dá 9,7 e fala para você que a 10 é só para Deus, ou que dá 10 vai incomodar? Não, 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 não. É o contrário. Você tem um sentimento de injustiça. Sabe o que eu quero dizer? Que o feedback também tem que dar um feedback positivo. As pessoas adoram receber elogios. Segundo alguns estudos, mostram que as pessoas recebem 10 críticas por dia. E são as maiores, as mais diversas críticas. E apenas 3 elogios por semana, inclusive na vida pessoal. Você já imaginou? Às vezes, seu colaborador está querendo um feedback ali positivo, ele está precisando até para aumentar a autoestima. Então, evite esses 5 erros. Agora, como que eu posso fazer aquele feedback sensacional? Primeiro, é planejar com antecedência. O feedback é diferente do cigarrinho. O cigarrinho é quando você sai para conversar com o colaborador, você tira ele ali do eixo, você tira ele do local, melhor dizendo, você tira ele do local, você vai ter uma conversa informal. Muitas das vezes, você nessa conversa informal, você já encaixa uma conversa profissional, mas o feedback não.
O feedback não é esse bate-papo que você vai ter com o colaborador. O feedback tem que ser planejado. O feedback você já reserva uma sala para fazer, você já se programa na sua agenda. O ideal sempre é na segunda semana do mês, porque a primeira semana você já verificou todo o planejamento, na última semana aquela loucura, segunda e terceira semana são o ideal. Você coloca quais são os pontos que você vai abordar com cada colaborador. Você planeja uns 2, 3 dias antes, imaginando o que você vai tratar naquele seu feedback. Segundo ponto é ser específico, mas sempre tomar cuidado para não ser agressivo. Quando for apresentar os gaps do seu colaborador, dê exemplo concreto do que aconteceu. Evite essa frase: ah, você é assim. Ah, eu tenho notado que você sempre faz isso. Você tem que mudar isso. Ou seja, essa comunicação não violenta. Precisamos tomar cuidado, uma comunicação muito violenta. E muitas das vezes, quem atua na área comercial, nós somos extremamente agressivos com o colaborador. Evitar também com ameaças. Ó, desse jeito não dá. Você viu, você não falou para a pessoa que vai demitir, mas você fala assim: não, desse jeito não dá. Desse jeito eu não vou conseguir. Se não melhorar, eu vou ter que demitir o time. Olha só, como que você acha que a pessoa sai do feedback? Ele sai mais com medo do que tudo. Gestores, hoje os colaboradores mudou muito o perfil. Eles não estão mais aguentando tanta pressão que muitos de nós aguentam. Antigamente eu lembro que o meu gerente chegava para mim e falava assim: você é um bosta. Esse é o número que você se apresenta? Olha aqui você, que terrível. Ridículo, você tem que ter vergonha na cara para apresentar um número desse. Aí você chegar e falar assim: eu vou mostrar para esse corno que eu sou melhor do que ele. Hoje não. Hoje não pode ser mais assim. É uma comunicação agressiva e que não dá mais resultado com o novo tipo de profissionais. Terceiro aspecto para montar o feedback é falar somente no teu nome. Já viu isso? A pessoa chega e fala assim: olha, eu estou falando com você, eu gosto de você, mas o nosso diretor, o João, o Cláudio já tem falado isso aí comigo direto. Não é por mim. Alguns, olha, só até falo isso aí, não é por mim, mas tal pessoa pediu para falar com você. Você já imaginou isso? Não fala isso, gestor. Você perde sua autoridade com o seu time. Fale o que você está vendo. Já eu tenho notado isso. Já aconteceu de apresentar algo para um colaborador e ele falou assim: ah, eu sei quem falou isso para você. Foi tal pessoa, né? Aquela fofoqueira. Aí foi quando eu quebrei a pessoa, que eu falei: não, não, eu vi isso. Naquele dia tal, não foi isso que aconteceu? Eu estava lá. Ah, entendi. Ah, ok. Você quebra a pessoa. Agora, quando você usa a frase seguinte, uma coisa que está me preocupando é que o time tem dito que você tal coisa. Gestor, você acabou com a tua geração, acabou com o clima da companhia, acabou inclusive com a tua gestão. Então sempre fala no seu nome. Quarto aspecto para montar um grande feedback é mostre o impacto daquele comportamento que ele está tendo em você, no seu negócio. Usa o feedback para falar o seguinte: fala assim, olha, esse comportamento, o fato de você estar chegando atrasado todos os dias, me compromete. Me compromete, sabe por quê? Porque, olha, eu tenho trabalhado com outros colaboradores para chegar no horário. Quer ver um dos aspectos que ele me afeta? A questão de que eu não consigo fazer matinal. Essa semana eu fiz a matinal, você só participou de uma. Porque muitas das vezes, gestor, esse profissional, ele não entende o impacto que tem. Você precisa explicar para ele o impacto que tem em você, o quanto você fica fora do eixo. Eu até nesse ponto, eu até coloco com meus colaboradores, quando eu seleciono meus colaboradores, eu já coloco alguns pontos, tais como tolerância zero. Quer ver um dos aspectos meu que é tolerância zero? É a questão do chegar atrasado. Eu já até falo para o colaborador: ó, quando você chega atrasado, eu não me importo se você vai sair mais cedo. Você pode trabalhar comigo 2 horas, mas se eu marquei com vocês às 9 horas, se eu vou iniciar o trabalho com você, se você foi contratado às 9 horas, 9 horas eu preciso estar aqui. Já aconteceu comigo de colaboradores que tem menina fantástica, eu tive de demitir a menina espetacular, gestor. Uma das melhores profissionais que trabalhou comigo, mas eu tive de mandar embora porque a guria chegava atrasada.
E às vezes, para fazer descarregamento de mercadoria, eu falava para o motorista: ó, pode chegar lá 9 horas que vai ter alguém para atender. O motorista chegava lá 9 horas, ficava esperando até 9h30. E aí ia atender outros lugares, porque falou assim que não tinha colaborador lá. E quando eu ligava para a colaboradora, ela falava assim: ah, é que o trem atrasou, que o metrô atrasou, que o ônibus atrasou, que o Uber atrasou. Sempre tinha uma desculpa. Depois do vários feedback que você deu, não deu certo, aí, infelizmente, já mostrei o impacto, infelizmente a pessoa vai ter que ser feliz em outro local, mas ela não vai fazer mais, vai me deixar mais feliz. Então, por isso, você tem que mostrar o impacto para você. O quinto aspecto é dê abertura e ouça esse colaborador. O que é isso? O feedback é o momento de troca de ponto de vista. É importante você apresentar a demanda, o gap que ele está tendo, ouvir o ponto de vista dele, alinhar, verificar se é isso mesmo. É o momento depois de você perguntar para ele: eu quero saber de você também, o que você está achando da nossa companhia? Está gostando? O que está achando da minha gestão? Preciso melhorar? Isso é importante. Ouça atentamente, gestor. Mantenha-se atento durante o feedback. Tem que tomar cuidado para não ter pensamentos paralelos, principalmente quando tem justificativa. Às vezes o colaborador começa a falar um monte de coisa, você começa a dar vontade de colocar a mão na cabeça e falar: meu Deus, para de mentir para mim, que eu sei que você está mentindo. Mas não, você tem que se manter ali, ó. Com a inteligência, entendi, ótimo. Ali, no feedback, ter razão não é a melhor opção. Não vai ser sinal de avanço. Ali, qual que é o sinal de avanço? É que a pessoa saia com um plano de ação para ela executar, para ela mudar. Sétimo aspecto também, gestor, tome notas só após o feedback. Eu, antigamente, quando eu ia fazer um feedback colaborador, tudo que ele falava eu já anotava. Mas eu tenho percebido, e depois vocês podem compartilhar comigo se faz sentido ou não. Eu tenho percebido que agora, quando você faz notas, alguns colaboradores até param de falar, eles quebram o raciocínio, ele não fica à vontade, porque ele fica assim: será que eu falei uma coisa legal ou uma coisa ruim? Então, qual que é a jogada? Você pode estar com o material ali, para você não usa o celular, pode usar uma caneta, uma agenda, igual eu tenho uma agenda aqui para feedback, deixa a pessoa falar, depois que ela terminou de falar aquela situação, aquele bloco, aquela sentença do que ela está expressando, os seus sentimentos, fala assim: olha, então eu vou anotar só esses pontos aqui, mostra para ela que você anotou, o que você anotou, para não ter esse problema de chegar e falar assim: eu acho que eu falei muito, ele deve ter anotado outra coisa. E assim que você, se você tiver uma dúvida durante o feedback, você também pode perguntar para ele: ó, deixa eu ver, é isso que eu entendi? Sim. Todas essas informações, essas pequenas anotações, vão ajudar você a elaborar seu plano de ação. Outro aspecto lembre-se do valor do feedback. Quando você for, a primeira coisa quando você for chamar o colaborador, você explica que ele está fornecendo, que você está fazendo feedback para ele. Explica o que é o feedback. Semana retrasada eu fui fazer feedback com estagiários, eles nunca tinham feito feedback. Então eu falei assim: vou explicar para você como funciona o feedback. Para que existe o feedback? É importantíssimo. E mostrar para o colaborador, não importa o quanto tempo ele tem na sua companhia. Fala assim: olha, amanhã ou hoje, gente, na matinal, depois você explica assim: hoje nós vamos ter reunião de feedback, tá? Por quê? Já aconteceu comigo de eu aplicar o feedback para o colaborador direto. Aí o RH, no momento da demissão, falou assim: olha, o seu líder tem aplicado feedback? O colaborador falou assim: não, eu nunca apliquei. Por quê? Porque eu simplesmente não documentava isso. Falava: olha, isso aqui é uma reunião de feedback, ele tem que entender que ele está participando por um feedback. E às vezes, durante, durante ali a nossa conversa, você pode observar a comunicação não verbal do seu colaborador. Você pode observar como ele tem reagido às circunstâncias, para você já identificar quais são os 4 tipos de comportamentos que ele vai tomar ali no feedback. O nome, o item 9 é que feedback, o ideal é você pedir exemplo, principalmente quando o colaborador fala alguma coisa. E é muito comum, às vezes, o colaborador falar o quê? Em código. Ele fala assim: você está me cobrando, mas tem gente que faz coisas piores. É interessante você perguntar, falar assim: olha,
Eu agradeço você apresentar essa informação. Tem gente que você, na sua visão, está fazendo coisas piores, mas o que é esse pior? Você pode me relatar? Ah, eu não quero comentar. Você fala assim, ó, então, se você não quer comentar, então eu não vou desconsiderar. É como se você não tivesse dito isso para mim. Você não está sendo profissional, porque você apresentou, levantou uma bola e depois e não chuta a bola. Então, peça exemplo claro do que foi falado ali do comportamento. Não tente presumir algo que você não entendeu, gestor. Sempre que o colaborador falar, eu sinto você também, eu sinto que a nossa loja, o nosso escritório, a nossa equipe, vamos falar do exemplo de loja. Eu sinto que eu não vendo mais aqui na loja porque a loja sempre está parada. Pergunta para o colaborador, entendi, mas o que é parado para você? Me explica o que é. Ah, parado é porque os clientes que entram não compram. Ah, entendi. Então quer dizer que não é. Ah, entendi. Então parado é que, na verdade, a loja entram pessoas, mas não compram. Isso. Então vou te explicar o que nós podemos fazer. Cria um plano de ação, gestor. Sempre alinha isso. E dê seu ponto de vista. Muitas das vezes é necessário você dar o seu ponto de vista. Nesse exemplo que eu fiz, você fala assim: olha, então vamos lá. Então não é que a loja está parada, é que a loja entra pessoas que não estão comprando, correto? Sim. Agora, o que nós podemos fazer? Aí a pessoa, eu não sei. Que tal você usar seu WhatsApp? Que tal você usar o telefone? Que tal você fazer esse curso aqui, ó, que eu separei para você, ó? Separei um curso de atendimento para você melhorar sua taxa de conversão. Se você fizer isso daí, vai ajudar muito no seu processo. Em resumo, qual é o script do seu feedback? Primeiro, você começa com elogio. Elogie a pessoa por algo que você gosta nela, por algo que você tem visto um comportamento positivo. Às vezes, o tanto de tempo que ela está na empresa, às vezes pelo capricho das tarefas, às vezes pelas metas batidas, às vezes pela organização. Elogie. Depois, pergunte para a pessoa, e aí, agora quero saber de você, como estão as coisas, como que você está gostando, como que está lá a sua estrutura, tem gostado do clima, tem gostado do ambiente, tem gostado das tarefas. Depois, fala assim, olha, agora eu quero apresentar algumas coisas que a gente precisa melhorar, tá bom? Pode ser? Você é uma pessoa de cabeça aberta? Pessoa, sim. Você aceita uma sugestão? Sim. Então, vamos lá. Eu vou falar quais são os pontos que eu preciso melhorar em você. Apresente com muito respeito. Nada de ter julgamento e do estilo. Olha, uma das coisas que tem me incomodado em você é que você são as suas brincadeiras. Pô, são umas brincadeiras muito inoportunas. Muitas vezes são brincadeiras aí indo para o lado do bullying. Gestor, não, 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 não. Você não está ali para dar lição de moral. Fala assim, ó, olha, o que eu só queria alinhar com você é sobre as brincadeiras. Às vezes você faz algumas brincadeiras que passam do tom. Acabou, nada de julgamento. Alguém já falou isso para você? Sobre as brincadeiras? Você viu algumas pessoas ficarem ali, porque tem gente que gosta de brincadeira e tem gente que não. Já aconteceu de você fazer alguma brincadeira e a pessoa não ter gostado? O quarto ponto, é validar. Aí a pessoa fala, é assim. Então faz sentido que você precisa melhorar? Essa frase é poderosa. Aí, agora eu quero perguntar, como que você pode lidar com isso? É interessante que muitos colaboradores já chegam para você e já falam assim, eu posso parar de brincar um pouco. E isso, você não é que você vai deixar de brincar, mas você tem que colocar o quê? A brincadeira é como se fosse um sal. De mais estraga, de menos também estraga. Então vamos colocar aqui para você dar uma melhorada. Eu vou te falar algumas das coisas, algumas brincadeiras que eu vi que não seria legal de você fazer, tá? Por exemplo, eu vi você colocar nas suas brincadeiras, colocar apelido nos outros. Vamos parar de fazer isso daí? Que incomoda até os demais? E também me incomoda. Ó, você viu? Você colocou os pontos de melhoria. Aí depois você faz a recapitulação. Próximo passo é o plano de ação que você vai dizer para ele. Então, olha, nós estamos fazendo hoje o feedback, dia 5. Então, quando for no dia 10, dia 15, eu também vou fazer novamente feedback com você para a gente ver o que aconteceu. Para falar para você como foi o avanço. E depois você pode finalizar com 360, o feedback 360. Fala assim, olha, agora, Isaac, eu apresentei o meu ponto de vista, mas eu queria saber de você também, que eu preciso melhorar. O que eu preciso fazer para te ajudar? Se eu preciso melhorar alguma coisa? E escuta, esteja aberto. Com certeza, gestores, se vocês fizerem isso, vocês vão
arrebentar. Então, para fechar o nosso bate-papo, não esqueça, 5 dicas poderosas. Deixe claro o que é um feedback, mostre o resultado ruim, que é evidência do gap, a prova, faça a pergunta para que ele entenda. Ó, faça uma pergunta para que ele medite nas consequências dessa atitude, tanto para ele como também para a empresa. Isso é importantíssimo. Isso é uma das dicas mais poderosas. Por isso que eu pergunto para ele: alguém já falou isso para vocês? Gestores, eu já tive problema de eu ter de falar para colaborador que ele tinha mau hálito. Você já imaginou? Você ter que falar para um colaborador que ele estava com mau hálito, trabalhava no atendimento ao cliente? É terrível isso para um gestor. E aí isso me ajudou, foi quando aprendi que a melhor coisa é se apresenta isso, fala assim, olha, o que eu tenho percebido é que você, alguns dias, tem apresentado mau hálito. Alguém já falou isso para você? E aí a pessoa fala para mim, fala assim, a minha esposa me falou. Então, você precisa tratar. Você viu o que acontece? Perguntar, mostrar para ele a consequência dele. Faça também uma pergunta para ele, perguntando, falar, mas qual pode ser o nosso plano de ação? Pergunte para ele, assim, o que a gente pode fazer? Aí esse rapaz em questão falou para mim, eu vou ter que ir no dentista, e também eu vou no dentista, também vou no gastro, porque parece que é alguma coisa no meu estômago. É verdade, então vamos fazer isso daí, ó. Tire isso dele, vários pontos. Não a pessoa fala assim, eu vou no dentista. Não, mas que mais? Você pode ir quando? Isso aí pode se atrapalhar. Olha só que legal. E o quinto ponto é marque uma nova data para ver os avanços. Agora, gestores, com certeza, depois dessa aula de feedback, os feedbacks de vocês serão cada vez mais assertivos. E aí vocês vão notar como o feedback é uma excelente ferramenta de gestão e a melhor ferramenta de gestão para nós que somos supervisores.